Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós mais uma vez para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a relação de Deus com o coração humano. Porque esse tema é de suma importância para que a gente não se sinta ofendidinho quando nós tratarmos de alguns textos da Bíblia que são chocantes para nós, seres humanos, míseros mortais, finitos, pequenos, miseráveis diante desse Deus maravilhoso. Bom, o que eu vou afirmar agora, na verdade eu já disse várias vezes aqui na TV Caminho Livre. É um pensamento de um teólogo reformado e que me ajudou a entender muito essa questão da relação de Deus com as pessoas más. Ele diz, abre aspas, se Deus sabe qual possível pessoa ele torna atual, ou seja, se ele sabe qual possível pessoa ele cria, né, como é exigido por sua onisciência, ele tem de desejar a existência tanto da pessoa quanto das ações que a pessoa atualizará. Dessa maneira, incluindo na vontade divina todas as ações livres das criaturas. Fecha aspas. Em resumo é isso. Se Deus deseja criar uma pessoa, é óbvio que ele inclui nesse desejo de criar tal pessoa as ações que essa pessoa praticará de forma livre, espontânea. O fato de nós admitirmos a onisciência de Deus permite-nos afirmar tal coisa. Eu vou dar um exemplo com relação ao povo de Israel. Vou usar o povo de Israel como exemplo para vocês. Vamos abrir em Deuteronômio primeiro. Deuteronômio. Primeiro capítulo 4, verso 37. Diz assim, ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Deus escolheu não só os patriarcas do povo, bem como todos os seus descendentes. Foi escolha divina. Trazê-los à existência. Inclusive, elegê-los como seu povo. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7, Deus diz assim, porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Perceba uma coisa, meu irmão, minha irmã, especialmente você da Igreja Adventista que está me assistindo agora. Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo. Aqui em Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, nos é reafirmado isso. Olha aqui. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Viram que Deus realmente escolheu o povo? Elegeu esse povo para ser o seu povo próprio, seu povo especial sobre a terra? Então, Deus determinou trazer esse povo à existência. Quando Deus, lá no passado, longínquo, ele traz à existência Abrão, que na época morava lá na Caldeia e adorava ídolos, juntamente com toda a sua família, Abrão era
um ímpio. Abraão era um pagão, adorador de ídolos. Deus, então, primeiro traz Abraão à existência e depois chama Abraão, para que através dele Deus possa suscitar um povo seu. Só que tem um detalhe, aí quando você chega aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versos 16 e verso 29, olha só como é interessante. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Olha só. Mesmo Deus sabendo que isso iria acontecer, ele tira Abraão lá do meio do paganismo, da sua terra pagã, de gente muito ímpia, para que através dele ele possa suscitar um povo, uma nação numerosa, como o próprio Deus diz. Mas Deus sabia de antemão o que esse povo faria. Olha o verso 29 aqui de Deuteronômio 31. Porque sei que depois da minha morte, Moisés, né, falando, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Olha, então nos últimos dias este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Estão percebendo que o pensamento daquele teólogo que eu expressei no início do vídeo, ele é verdadeiro, é um pensamento digno da nossa atenção? Vou repetir o pensamento, abre aspas. Se Deus sabe qual possível pessoa ele torna atual, como é exigido por sua onisciência, ele tem de desejar a existência tanto da pessoa quanto das ações que a pessoa atualizará. Dessa maneira, incluindo na vontade divina todas as ações livres das criaturas. Livres. Fecha aspas. Então, Deus, quando traz uma pessoa à existência, por um desejo seu, porque Ele é soberano, Ele pode fazer isso, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor de todos os nós, o fato de nós crermos na onisciência de Deus exigirá que nós também creiamos que Deus, quando deseja criar alguém, Ele deseja também que inclua nesse seu desejo, nessa sua vontade soberana, todas as ações livres que essa pessoa praticará. É um fato. Se você crê na onisciência de Deus, você tem que aceitar isso como fato. Outro fato. Deus criou um mundo no qual nos faz tomar decisões voluntárias. Deus não coagiu o povo de Israel a desobedecê-lo. Seria uma contradição enorme Deus coagir seu povo a desobedecê-lo quando Deus insistentemente pede para que o seu povo lhe obedeça. Seria uma contradição. Deus não coagiu, né? Deus não forçou o seu povo a ser rebelde contra ele mesmo. Assim, nós temos esse fato assumido. Por um propósito que só às vezes a Deus pertence, por uma vontade secreta que só pertence a Deus, Deus, quando traz alguém à existência, Ele inclui nessa sua vontade de trazer alguém à existência todas as ações livres que esse alguém praticará. Temos como compreender isso 100%? Temos como, esmiuçar isso? Não, não temos. Mas nós temos que aceitar como fato verdadeiro. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo em relação ao povo de Israel. Deus trouxe o povo de Israel à existência, mesmo sabendo que o povo o abandonaria, anularia a sua aliança, se rebelaria contra ele. Existe um propósito santo, divino, por trás de tudo isso. E é nosso dever pesquisar com a Bíblia na mão, com a Bíblia aberta, para tentarmos nos aproximar de um entendimento acerca desse assunto. Nós vamos continuar repercutindo esse
assunto e os desdobramentos dele nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.